E o tema de hoje, para você que está nos assistindo aí, é o seguinte: e como fica o jejum com a nova aliança e com o Espírito Santo? Como fica o jejum com a nova aliança, com o Espírito Santo? Ou seja, a nova aliança é aquilo onde você e eu estamos inseridos. Digamos, o Novo Testamento, a partir ali de Jesus e tudo mais. Jesus veio, depois ressuscitou, aquela questão toda. A velha aliança é o que está para trás, para poder inteirar todo mundo aí que a gente tem visitante. A velha aliança é o que está para trás, do Novo Testamento. Basicamente isso para vocês entenderem, bem rápido. Então como é que fica? Como é que fica o jejum antes de Jesus, do Espírito Santo, e o jejum depois do Espírito Santo? Eu quero deixar bem claro a minha posição. Eu não sou contra quem jejua, fique claro. Eu não sou contra. Se você jejua, se você gosta de jejuar, isso não é meu problema, esse problema é teu, isso é teu, é você com Deus. Mas eu estou aqui para poder te ensinar. Eu estou aqui para poder te mostrar aquilo que nós, inseridos na nova aliança, estamos sujeitos. E a primeira questão que eu quero trazer para você, e que vai te chocar, é que o jejum não foi estabelecido por Deus. A primeira coisa que eu vou te chocar, já de cara, de imediato, o jejum, ele nunca foi solicitado por Deus. Sabia disso? O jejum, ele nunca foi solicitado por Deus. A palavra jejum, no hebraico, é tson. Quando a gente vai no grego, você vai ver lá quando Jesus fala, nesteia, no original no grego, nesteia, no hebraico, tson, que quer dizer se abster de alimento. Um outro ponto que eu vou te chamar a atenção. O jejum, para quem quer fazer, nunca foi, vou parar de ver televisão, vou parar. O jejum no original, vou parar de mexer no Instagram. O jejum no original, se você quer seguir realmente o jejum, é se abster de alimento. É se abster de alimentação. Só que conforme eu falei, Deus nunca, em lugar nenhum na Bíblia, Ele solicitou e ordenou o jejum. Olha que loucura. Olha como é que a gente aprende coisas, a gente absorve coisas e a gente vai vivendo coisas como manada. A gente vive como manada, a gente recebe, a gente toma aquilo como verdade, não lê a Bíblia. Deixa eu perguntar uma coisa, todos aqui são alfabetizados? Amém? Mais ou menos? Todos aqui já aceitaram Jesus, praticamente, amém? Cara, eu vou te falar uma coisa. Por que você não lê a Bíblia? Por que você não vai buscar? Por que você não vai pesquisar? E principalmente movido pelo Espírito Santo, você fica se movendo como manada. O jejum, ele nunca foi ordenado por Deus. Isso seja para os meus irmãos católicos, seja para os meus irmãos protestantes, que é a galera que geralmente faz isso. O jejum nunca. A gente tem outros, Tem outras religiões, como o islamismo também, praticam jejum, o judaísmo. Mas como Deus, ele nunca colocou isso. Rafael, mas e Jesus quando falou, calma, está muito apressada, a gente vai chegar lá. Sabe, o versículo que as pessoas confundiram, achando que Deus tivesse pedido que o homem fizesse jejum, está em Levíticos 16, 29, quando Deus estabelece a lei. Ele diz o seguinte, eu botei embaixo ali Levíticos 23, números que são as outras referências que fazem a Levíticos 16, 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas. E aí o homem traduz o afligireis as vossas almas como jejum. Só que a palavra afligireis ali no hebraico é outra coisa, não é tissom. Não tem nada a ver. O afligir, ele vai continuar dizendo o que é afligir a alma. E nenhum trabalho fareis. Já conseguiu pegar a diferença aí. O jejum é se abster de alimento. Aí ele vem dizendo, não afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrinam entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós. E afligireis as vossas almas, isso é estatuto perpétuo. Isso aqui ele está falando mais do Shabat, do judeu, do que do jejum. A palavra jejum não aparece ali. A primeira vez que a palavra jejum aparece na Bíblia, coloca para mim, por favor. A primeira vez que a palavra jejum aparece na Bíblia é em Juízes 20, 26.
Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e viram a Betel e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e Tissom e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Ou seja, partiu deles. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas e Moisés? E Moisés, quando ficou 40 dias para ele receber, Deus chamou. Você não vai ver ali aparecendo a palavra Tissom. Ali Moisés, a gente não pode trazer essa comparação, apesar dele ter ficado sem comer. Ali é uma comparação prévia do que Jesus viveria no deserto. Foram 40 dias sem comer e 40 dias sem beber. Foi um caso especial. Moisés é como ele estava com Deus, é como se ele estivesse no céu. Por isso que ele aguentou 40 dias sem comer e sem beber. É um caso à parte, porque ninguém consegue. Ninguém. Você não vai ver nenhum outro relato na Bíblia, nem Elias, que ficou também 40 dias, ficou sem comer e sem beber. Elias ainda bebeu. Elias ainda comia pão, algumas outras coisas. Então, a primeira vez que a palavra jejum aparece na Bíblia, em Juízes 20, 26. E aí, a gente vai, o homem, né, com aquela sabedoria maior dele, né, aquela inteligência maior dele, ele vai e começa a desdobrar o jejum. E aí você vê na Bíblia, depois de Juízes 26, Juízes 20, 26, vários tipos de jejum que o homem estabelece. Humilhação, medo, reconciliação. Ele vai buscar o jejum para a vitória, para a direção, e aí ele começa, né? Você vai lá com Josafá, com Esther, com Esdras, você vai lá pegar Jonas, você vai lá pegar um monte, reis declarando, jejum por isso, jejum por aquele, ele começa a desdobrar em vários e vários tipos de jejum, vários e vários tipos de jejum. E aí pegando isso na Bíblia, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, brilhantemente, os teólogos pegam e montam categorias de jejum. Eles falam o seguinte: você tem o jejum ali parcial, que é o jejum que Daniel, a gente vai falar isso um pouquinho depois, né? Hoje eu vou comer só um pouquinho de carne, não vou comer legume. Hoje não, eu vou só comer um pouquinho de legume, não vou comer carne. Esse é o jejum parcial. A gente tem o jejum chamado integral ou total, que é o jejum que você não come de tudo, mas só bebe água. E você tem também o jejum absoluto, que só 2 pessoas fizeram, segundo a doutrina, eles classificam isso como jejum absoluto. Eu não classifico isso como jejum absoluto, porque, conforme eu falei, Jesus e Moisés estavam num outro nível, eles estavam literalmente no céu. É só você lá ler em Êxodo, é só você ler Mateus 4, você vai entender. Eles estavam numa categoria à parte. Mas, enfim, a doutrina, os teólogos classificaram nesses três tipos de jejum. E aí, classificado nesses 3 tipos de jejum, a gente entra num jejum que ficou muito famoso. E está muito famoso, muito em voga, chamado jejum de Daniel. Quem já fez o jejum de Daniel aí? Duvido, 21 dias. Consegui, aí, essa irmã aí sendo liberta hoje, já tentou, mas não foi, né, mano? Dá ruim, não dá? Já. Lucão já tentou 21 dias, né? Sem falar com o Daniel, 21 não é fácil. Boa. Isso aí. Sabe? Aí a gente entra no jejum de Daniel, depois dessa categorização. E Daniel, diferente do que as pessoas ensinam e falam, ele não jejuou uma vez só, se você for ver pelos ensinos dos teólogos. Ele jejua primeiro no capítulo 1, lembra disso? Quando ele é levado ali, e de alguma forma ele fala assim: eu não vou me contaminar com o jejum, com os manjares do rei, então eu vou parar de comer isso daqui, vou comer só legumes e você vai ver, carcereiro, que eu vou estar mais forte. Lembram disso? Só que ali a palavra jejum também não aparece. Só que os teólogos, eles botam ali como jejum. Ok? Interpretação. Aí você vai ali em outro jejum, Daniel 9. Aí a palavra é citada, Daniel fala, estaria aqui orando, jejuando, por conta de um tempo de aflição que estava vivendo ali. Até que você chega no capítulo 10. E novamente a palavra jejum não aparece. Você sabia disso? A palavra jejum ali não aparece. Não, Rafael, mas o movimento corporal dele, mas se o Vasco tivesse feito gol ontem, não teria tomado uma goleada do Inter. Se o jogador, entendeu?
Se não vale, cara. O se não vale. O se não vale. Se o Brasil tivesse feito gol... Cara, se Neymar for para a Copa, vocês estão orando sobre isso? Se o Neymar for para a Copa, talvez tenha um mínimo de chance. Sem o Neymar, cara, nem assista. Então, assim, Neymar, você está escutando essa pregação aí, Neymar? Dá um like lá depois, Neymar. Vamos viralizar isso. Então, assim, o jejum de Daniel, capítulo 10, não aparece. Não aparece a palavra jejum. O que aconteceu? E eu vou te provar aqui. Daniel, ele estava aflito por uma visão que ele recebeu. Ele estava muito aflito por uma visão que recebeu. E ali ele ficou constrangido na alma dele. Ele ficou muito triste na alma dele. Sabe aquele dia talvez que você está muito triste, que você acorda, que você fala, cara, você não tem vontade de comer. Você só tem vontade, às vezes, às vezes não tem nem vontade de orar. Você só mexe a boca, a gente já falou sobre isso. A gente não tem nem vontade muito do que... Foi isso que Daniel viveu ali. Foi isso que Daniel viveu. Coloca para mim. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento de mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, está escrito Deus mandou? Eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Está escrito jejuando? Eu passei 3 semanas chorando. E aí, por conta disso, minha alma estava meio depressiva. Isso que Daniel estava falando. Eu estava meio cabisbaixo, eu estava meio down, eu estava meio para baixo. E passei aí, eu não quis comer carne, vinho, não provei nada. Não usei nem fragrância perfumada. Não usei, esse detalhe importante, nem fragrância perfumada. Ele não usou fragrância, ele não estava ali se expondo num jejum de abstenção de alimento. Ele não usou nem fragrância perfumada. Até se passarem as 3 semanas. Sabe, quando a gente olha isso, aí a gente tem que entender que a primeira coisa que o pessoal, e que eu critico porque pegam esse jejum de Daniel, ensinam, escrevem livro, é porque eles primeiro pegam, usam Daniel 10:1, mas se você quer cumprir, Tiago vem falar, se você quer cumprir a lei ou quer cumprir alguma coisa que está na Bíblia, tu tem que cumprir tudo, cara. Tu tem que ser homem para isso. Tu não está batendo no peito? Então tu vai parar de comer carne, vinho, tu vai parar de botar perfume, tu vai fazer outra coisa. Por que tu não faz o jejum de Daniel 9, hein? Daniel 9 diz que você tem que se cobrir de pano de saco, de cinza e sair. O capítulo 9, o jejum, que lá fala de jejum, ninguém quer fazer, né? Ninguém quer fazer, né? Ué, se cobrir de saco de cinza, fazer e acontecer. Lá Daniel fala sobre... Aí ninguém quer fazer, né? Mas o jejum de 21 dias... Ainda mais, ainda contratam ainda o endocrinologista, o nutricionista para ajudar no acompanhamento desse jejum, cara. Cara, que loucura! Que loucura! Você está entendendo o ponto que nós chegamos? O segundo ponto que eles erram é exatamente que eu critico, é esse daí, que eu acabei de mostrar. E aí a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu critico, e critico com todo amor, carinho, não estou dando nome e denominação, pastor A, B ou C. Estou falando com as ovelhas que Deus deu para a gente cuidar, dele para a gente cuidar. O terceiro ponto que eu critico sobre isso é porque eles não entenderam o porquê que essa galera do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, jejuavam. Eles não entenderam. O motivo dessa galera jejuar, grave isso que eu estou te falando, o motivo dessa galera buscar desse jeito, deles instituírem, deles fazerem, é porque eles não tinham Cristo e, consequentemente, não tinham o Espírito Santo. Grava isso que eu estou te falando. Essa galera, ela precisava, tinha anseio por coisa maior. Essa galera buscava algo maior. Essa galera vivia buscando coisa maior. O que não foi destinado para eles, pasmem, foi destinado para mim e para você. Bota lá em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro vem dizer o seguinte, ele vem dizer exatamente isso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas, da graça que vos foi dada para a gente, indagando que tempo, ocasião, o Espírito de Cristo que estava neles, porque a gente lembra,
O Espírito Santo, ele estava apenas por missões específicas sobre sacerdotes, reis e profetas. Era a única, as 3 categorias, eram os 3. E para missões específicas, para determinados casos. Ou seja, eles não tinham a plenitude do que você e eu vivíamos hoje. Eles não tinham o derramar que você e eu vivemos hoje. Então ele vai continuar, indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir, e a glória que Elias havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, não para eles, esses profetas lá atrás profetizaram sobre nós, mas para nós ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, sobre aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, a graça, para quais os anjos ardentemente anseiam escutar o que vocês estão escutando hoje. Anseiam escutar exatamente o que vocês estão escutando hoje. E por não terem Cristo, por não terem o Espírito Santo, por ansiar coisas maiores, existe um vácuo na relação com Deus. Existe um vácuo. E esse vácuo com Deus era cumprido através de ritos, de rituais. Era cumprido através de várias e várias outras coisas. Dentre eles o jejum. Para que eles tivessem lapso. Grave isso que a gente vai falar lá para frente de novo. Para que eles tivessem um lapso da presença de Deus ali. Um lapso de sentir Deus. Um lapso de estarem apaixonados, de terem a direção, de terem um perdão, de terem um carinho de Deus. Eles viviam sempre num lapso. Sabe, a consciência da presença que eles ansiavam ter era muito limitada. A consciência, gravem isso, de relacionamento entre Deus e o ser humano era limitado. Existia uma barreira chamada lei que não deixava isso acontecer. Existia outra barreira chamada natureza pecaminosa que não deixava isso acontecer. Então o relacionamento era algo muito longe, era algo muito abstrato para eles. Muito abstratos, até para os sacerdotes, sumos sacerdotes, por mais que eles tinham ali, cara, era sempre ritual atrás de ritual, passa no primeiro ato, passa no segundo ato, chega no Santo do Santo, mata, não mata, tira, pega o pombo, tira o pombo, mete o pombo, meu Deus, que loucura, pega o pombo, tira o carneiro, avalia o carneiro, tira o carneiro, corta o carneiro, pega o carneiro, tira o carneiro de novo, puxa, matou, morreu, meu Deus, que loucura, que loucura. Então a vida dessa galera de relacionamento era uma vida muito pífia. Muito pífia. E aí, diante disso, se perdura, durante um tempo, durante anos e mil anos, uma pergunta, e que por acaso ela se perdura até hoje. E essa pergunta é o seguinte, Mateus 9. Então vieram a ele os discípulos de João. João representa a lei. João estava na lei. E os discípulos de João talvez não tenham visto o que aconteceu lá no batismo, ou não se lembraram. Estavam com amnésia. E vêm e perguntam a Jesus o seguinte, ei, jejuamos nós e os fariseus, Lucas 18 vem dizer que eles jejuavam 2 vezes por semana. E os seus discípulos não jejuam? Cara, eu não sirvo para ser Jesus não, cara, não é possível. Porque, cara, se eu sou Jesus, eu ia falar assim, cara, eu já ia dar uma carteirada. Tá brincando? Sabe quem que eu tá falando, irmão? Sabe quando você quer dar uma carteirada, o cara vem e diz, meu irmão, o teu chefe, que é João Batista, falou de mim lá no batismo, sabe quem sou eu? Tá falando, já mandou essa quando alguém te para o carro? Tu sabe de quem eu sou filho? Sou filho de Marco Aurélio. Mas sabe quem eu sou? Cara, mas olha como é que é o nosso rei, cara, e ele espera que a gente seja assim, cara, calmo, manso, humilde. Ele não mete bronca, ele simplesmente ele é ele. Ele é Jesus, ele fala, cara, não é o que você fala que vai mudar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não preciso ficar entrando em debate com você. E é como se eles estivessem falando aqui, os discípulos de João Batista, que absurdo. Que absurdo. Você aí, vindo, fazendo, acontecendo, todo o jejum. Você não conhece a regra, a tradição, como é que funciona, mas os teus não jejuam. E aí, como é que você vai fazer isso? Fala para mim, Jesus. Só que essa galera estava com a cabeça na velha aliança, como sempre. Essa galera estava com a cabeça na velha aliança. E aí Jesus vem e explica para eles, e ressignifica o que é jejum. Coloca para mim.
Ele vem dizendo o seguinte, Mateus 9,15. E disse-lhe Jesus: pode, porventura, andar tristes os filhos da boda? Porque essa galera, principalmente de João, eles começavam de alguma forma a jejuar, porque eles queriam se humilhar, constranger a alma dele, tristes. Era um propósito que eles seguiam. Então ele dizia: pode, por acaso, os convidados ceiarem enquanto o noivo está presente? Dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo, então jejuarão. Vamos focar na primeira parte, a gente vai destrinchar bem isso daqui. A gente vai decodificar esse versículo. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Jesus está falando o seguinte, presta atenção, tudo que vocês sempre jejuaram, tudo que vocês buscaram e buscam com jejum, perdão, cura, libertação, direção, tudo isso que vocês buscam através de Jesus, através do jejum, vocês estão me buscando. Tudo isso que vocês buscam é porque vocês não me tinham, vocês não tinham o Messias. Mas eu estou aqui, o noivo está aqui. Sabe, o perdão está na frente de vocês, a cura está na frente de vocês, a libertação, a salvação, sozô. Eu estou aqui, ó. Então, qual é a lógica de eu pedir para os meus discípulos estarem jejuando? Qual é a lógica se tudo aquilo que vocês faziam apontava para mim e eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se eu fosse vocês, talvez fariam o mesmo. Se eu fosse vocês, fariam o mesmo. E aí Jesus vem continuar. Porém, virão dias em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Eu imagino quando Jesus acabou de ler isso aqui, isso deve ter dado um bug na cabeça dele, esses caras metódicos da lei. Conhece alguém metódico na tua vida? Se você tirar um pouquinho da caixinha aqui, já... Caraca, calma, segura. Deus vai te libertar dessa, nem sei se existe metodicidade hoje. Calma, segura. Presta atenção, esses caras devem ter bugado a cabeça, esses caras devem ter... Sabe que às vezes Jesus falava umas coisas assim que você tem que ler 10 vezes na Bíblia para poder entender. Você fala assim, caraca, o cara pergunta uma coisa, Jesus respondia com outra. Assim, cara, que loucura, Jesus está perguntando uma coisa, está respondendo com outra. Então tu tem que estar ligado ali. Tem que estar entendendo o que Jesus está querendo dizer. E eu imagino essa galera dando tilt na cabeça deles. Como assim? Um dia o noivo vem, o noivo o noivo não pode, não precisa mais jejuar, depois o noivo será tirado, depois vai... Que é isso? Trazendo para os nossos dias atuais, essa segunda parte que diz: porém virão dias que o noivo será tirado, então jejuarão. Existem 3 correntes doutrinárias que falam sobre isso. 3 correntes. A primeira diz sobre a tese do luto e da saudade. É que como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: ei, preste atenção, o noivo está aqui, você não precisa jejuar, mas um dia o noivo vai embora. Jesus foi embora, não foi? Passou aqui, foi embora, deixou o Espírito Santo aqui, mas foi embora. Ele foi embora para o Pai, um dia ele vai voltar de novo. Então, nesses dias, você, por saudade, alguns interpretam desse jeito, você vai jejuar por saudade. Sabe, eu tenho muita saudade de Jesus, volta de novo, volta de novo, volta de novo. E aí começam a se humilhar e começam a buscar e começam a fazer práticas, de novo, de abstenção de alimentos ou de abstenção de outras coisas, conforme a tradição deles, nossa, para poder fazer Jesus voltar de novo. Só que um contraponto dessa parte aqui, dessa tese, é que não é o teu jejum que vai fazer Jesus voltar de novo. A Bíblia diz que nem Jesus sabe quando ele vai voltar de novo, que só o Pai pertence a isso. O teu jejum não vai acelerar o tempo de Jesus voltar. Esse é um contrassenso aqui dessa primeira tese. Jesus não vai voltar por conta. O teu jejum, você que gosta de fazer ou fazia, não diz respeito a Jesus. O jejum, pelo que eu entendo, pelo quem fazia, pelo quando eu fazia, é para nós. É para nós. É para nós. Não tem nada a ver com ele. Então essa primeira tese para mim cai, furada. A segunda tese é a expectativa e do anseio. Então o que é? Um pouco diferente da primeira, onde eles também designam ali Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, volta, retorna e tudo mais, porém eles precisam a cada dia fazer obras, se esvaziar, eles precisam estar dizendo, eu não me satisfaço mais com esse mundo, eu não quero mais esse mundo, eu preciso da expectativa, sabe, eu estou incompleto, sabe, aquela inconformidade, e aí eu começo a jejuar
É jejuar para que, de alguma forma, não só Jesus volte o quanto antes, mas que, de alguma forma, eu esteja puro. Eu esteja puro. Só que isso também vai de encontro, a gente vai falar bastante disso semana que vem, vai de encontro à graça, isso vai de encontro àquilo que Jesus próprio pregou, isso vai de encontro, inclusive, a Atos 13 e 14, porque você vai ver lá em Atos 13 e 14, o jejum dos discípulos fazendo por uma questão especial, a gente vai falar disso semana que vem, sobre direcionamento, sobre rendição do Espírito Santo. Rendição. Então essa tese também é furada, na minha opinião, não bate, não vai. A outra terceira tese, uns acreditam dizendo o seguinte: Rafael, aquilo ali era um período específico. Quando Jesus fala o seguinte: dias, porém, virão em que será tirado o noivo. O noivo foi tirado. Jesus morreu por quantos dias? 3, correto? Correto? Então, durante esses 3 dias, haverá luto. Então vocês vão jejuar de novo, porque o jejum é isso, é humilhação, é prantear, é fazer acontecer. Então essa terceira tese vai dizer, esse noivo, enquanto o noivo está aqui, eu não preciso jejuar, o noivo vai ser tirado, vai ficar 3 dias sem nós, né? Desculpa, volta, Jesus. Vai ficar 3 dias, e nesses 3 dias vocês jejuarão. Mas depois, quando ele voltar, né, se apresentar para a gente aqui, depois do 3º dia ressuscitar, vocês não precisam mais jejuar. Vocês não precisam mais jejuar. Essa tese também, ela, na minha opinião, ela não progride. Porque Jesus fala bem claro. E então, jejuarão. É contínuo. É contínuo. Jesus fala, cara. Vocês vão jejuar. Jesus está falando, vocês vão jejuar. Ele não está falando, você vai jejuar por um período de tempo, o noivo será tirado, vocês vão prantear por 3 dias, e depois do 3º dia, quando eu for, aí vocês param. Não, é presente contínuo, né? Português, a galera aí, você vai continuar, cara. Vocês jejuarão. E aí a gente pega de alguma forma, independente de todos esses 3 pontos que eu já falei que eu discordo, tem mais um ponto sobre todos eles. Por que eu discordo? Deus nunca, a gente começou falando sobre isso, Deus nunca mandou, pediu para que o povo jejuasse. Deus nunca mandou, nunca pediu. Ué, mas como assim então Jesus, que é Deus, ele está mandando jejuar, Rafael? Opa, contradição na Bíblia. Primeira contradição da Bíblia que eu peguei, sabia que a Bíblia tinha contradições. Sabia que a Bíblia, de alguma forma, ela tem coisas... A Bíblia ela não tem contradições, e se você tiver outra contradição para me mostrar, senta, porque eu vou te provar por A mais B que a Bíblia não é contraditória. A verdade, ela não é relativa. A verdade é verdade, por isso ela é a verdade. A palavra é a verdade, Cristo é a verdade, não há outro caminho, nem verdade, nem vida. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e a sua vida. Eu não sou relativamente para algumas coisas, para alguns problemas. Eu sou a totalidade de tudo aquilo que você precisa. Por isso eu sou a verdade, não a relatividade. Alguns casos eu vou, outros eu não vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rafael, mas aqui aparentemente a gente tem uma contradição, porque Deus falou para não jejuar. Você mostrou isso para a gente. Mas só que Jesus agora está mandando jejuar. E eu vou te dizer uma coisa, não é nem a primeira vez que Jesus fala isso. Vamos lá em Mateus 6,17. Mateus 6,17 diz o seguinte: tu, porém, quando jejuares, Jesus falando para os discípulos, ele estava aqui combatendo, né, as hipocrisias dos fariseus. Aí ele pega os discípulos e fala o seguinte: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face. Está vendo? Está vendo, Rafael? Não é nem a primeira vez, é a segunda vez que Jesus fala que temos que jejuar. Eu discordo. Posso respeitar a sua opinião, mas eu discordo. Jesus, é que ele está falando ali, ele está dizendo o seguinte: tu, porém, quando jejuares, ele não está falando você vai jejuar. Ele não está dando uma ordem, ou ele está dando uma ordem ali. Ele está mais ou menos dizendo o seguinte: por exemplo, você tem uma tradição no final do ano da tua casa, em que você, todo ano, Natal, você faz muita comida, já propositalmente para dar para terceiros que têm fome. Jesus não te mandou, não está na Bíblia dizendo que você tem que fazer isso no Natal. Mas isso é uma tradição da tua família. Só que você agora pega e começa a fazer alarde disso, começa a anunciar no YouTube, tá vendo? Ó, batam palma para mim. Aí Jesus fala o seguinte: ei, tu quando doares comida para o teu vizinho, ó, tua mão direita faz,
a tua esquerda não precisa saber. Jesus, para mim, na minha opinião, ele está dizendo exatamente isso ali. Ó. Tu, porém, quando jejuares, ele está falando, quando você fizer a tua tradição, porque isso é uma tradição judaica, quando você entrar na tua tradição que você formou, ao menos faça diferente do que esses fariseus estão fazendo. Lava teu rosto, passa um perfume, dá uma melhorada aí, né? Bota um aerosol debaixo do braço, que senão vai dar ruim. Mas, de fato, quando a gente volta para mim, por favor. Quando a gente vai em Mateus 9,15, é inerrante. Não tem discussão sobre isso. Jesus fala, ei, quando o noivo for tirado, jejuareis. Você tem que jejuar. Ser igreja, vocês têm que jejuar. Você precisa jejuar. Só que aí vem a quarta tese, e essa quarta tese o Espírito Santo, ele me deu para que, de alguma forma, e eu acabei conversando com pessoas que eu admiro, que eu estudei, que eu aprendi, para ver se eu falei, cara, eu quero ver se eu não estou muito maluco, se eu não estou falando viagem. Eu submeti essa quarta tese a algumas pessoas que, de alguma forma, queria ter submetido a mais, mas não deu tempo, algumas pessoas, para que pensassem comigo sobre isso. E todos, de maneira unânime, abraçaram essa questão. E aí a quarta tese que o Espírito Santo me deu falou o seguinte, ei, eu estou dizendo que vocês vão jejuar. Vocês vão jejuar. Só que agora vocês vão jejuar a partir do meu Espírito Santo. Na nova aliança, vocês vão jejuar a partir do meu Espírito Santo. Ou seja, dias, porém, virão em que será tirado o noivo, e vocês jejuarão a partir do meu Espírito Santo. E essa tese, ela se faz exatamente aqui, ó, vamos decodificar isso junto. Dias, porém, virão que lhe será tirado o noivo. Qual é a promessa que nós temos em João 14, versículo 16? Eu vou, mas quando eu for tirado, o que virá? Quem? Espírito Santo. Quando eu for tirado, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter eu, porém agora em espírito. Ou seja, a gente nunca deixou de ficar sem Jesus. A gente nunca deixou de ficar sem Jesus. Ele está dizendo, ei, eu vou, e quando eu for, o que virá? A promessa. O Espírito Santo será derramado sobre todo aquele que crê, sobre toda a carne. João vai falar sobre isso. Aí, a partir de então, vocês jejuarão. A partir agora do meu Espírito Santo, vocês jejuarão. A partir do meu Espírito agora, vocês jejuarão. Rafael, mas como assim? Como que funciona? Você me explicou que o jejum é abstenção de alimento. Foi ou não foi? A gente falou sobre isso. Jejum é se abster de alimentos. Mas você está falando que, de alguma forma, eu tenho que jejuar no Espírito. Como é que funciona isso? Quando Jesus ele traz isso para o campo espiritual, ele tira do campo natural, ele traz também o jejum do campo, tira o jejum do campo natural e traz para o campo espiritual. O que Jesus ele está falando é exatamente o seguinte: agora vocês antes estavam preocupados em matar a tua carne, sacrificar a tua carne para ter resultado no espírito. Agora o que eu falo para vocês é que vocês jejuarão diretamente no espírito. Ou seja, jejum é abstenção, sim, é abstenção, só que não mais de comida, vocês jejuarão agora matando todo o alimento espiritual que tem entrado no teu ouvido e na tua mente, que tem te matado, que tem te deixado longe de mim. O que tem matado você, que tem deixado você na tua casa depressivo, o que tem feito você não ter comunhão com Deus, o que tem feito você de alguma forma não avançar, não deixar você vir para o culto, não deixar tua família avançar financeiramente, em relacionamento, não é o que você come, mas é o que você... Está fazendo sentido? E Jesus está falando, ei, preste atenção, o jejum que eu quero que vocês aprendam a partir de agora, na nova aliança, é que não mais vocês se abstenham da carne para ter intimidade no espírito.
mas é que vocês façam esse jejum diretamente na fonte, ou seja, diretamente no espírito, ou seja, vocês se abstenham de comer esses alimentos de lei, de meritocracia, esses alimentos de medo, esses alimentos, você precisa se abster desses alimentos, porque é isso que vai te matar. Fazendo sentido? Sabe, Jesus ele quer fazer o primeiro convite para você. Ele está dizendo exatamente, você precisa continuar se abstendo, porém agora no Espírito, para ouvir a minha graça, o meu amor e o meu favor, porque é ali que vocês vão crescer, é ali que vocês vão evoluir. Olha como é importante isso, Hebreus 2:1, passa para mim por favor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para o jejum que vocês estão fazendo. Você está fazendo muito pouco, aí Satanás vem dizer o seguinte, você só está fazendo jejum de 2 horas. Já passou por isso? É sempre uma cobrança a mais. Está vendo o teu irmão do lado? Ele está fazendo por isso que a vida dele está abençoada. Ele está fazendo de 2 dias, 3 dias, 21 dias. Ele agora contratou. Esses dias eu vi um pastor que contratou um médico para poder fazer e ensina isso para a igreja, dizendo, cuidado, eu sugiro a igreja fazer o jejum de 21 dias, mas eu tenho um acompanhamento médico. Sabe, o escritor de Hebreus ele vem dizendo o seguinte, preste atenção, portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que vocês estão ouvindo, para as coisas que vocês estão ouvindo. As coisas que vocês estão ouvindo, atente para as coisas que vocês estão ouvindo. Mas Rafael, eu gosto tanto de um jejumzinho. Isso é bom, sabe? Disciplina a minha carne. Eu já falei desde o começo, a fé que tem para ti mesmo. Paulo fala sobre isso. Eu não estou aqui para julgar nem você, nem pastor, nem A, B ou C. Eu estou aqui comprometido com o que o Espírito Santo me revelou para te trazer a verdade. Como você vai pegar isso e vai absorver, é problema teu, não é meu mais. Então, de alguma forma, você vai falar, mas Rafael, eu gosto tanto de um jejum, isso disciplina a minha carne, me faz buscar mais, me faz ler mais a Bíblia, me faz, sabe, de alguma forma, até biologicamente é bom, Rafael, você sabe disso. Depois de 72 horas, jejuando, a célula boa começa a comer a célula ruim, não é isso? Biologicamente que a gente aprendeu? Olha o que Romanos, eu não coloquei ali não, mas olha o que Romanos 1,19 Paulo fala, que toda a criação, tudo, toda a ciência, toda a biologia, tudo vem para manifestar Deus, cara, para apresentar Deus. Olha que loucura sobre isso. A gente acabou de falar de biologicamente, depois de 3 dias, a célula boa começa a comer a célula ruim. Entendendo que você de alguma forma agora está se abstendo de ouvir e de deixar entrar na tua mente aquilo que tem te matado, e isso é um processo, o que vai acontecer? As células ruins que foram colocadas dentro de você, células cancerígenas, de meritocracia, de medo, quando você começa a bloquear, em nome de Jesus, você começa a bloquear declarando, eu sou justiça de Deus, você começa a declarar, quando você acorda, quando você está trabalhando uma vida assim, declarando a minha mente é a mente de Cristo, eu sou justiça de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou santo, eu sou salvo, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou próspero. Você começa a criar barreiras para que essas vozes não entrem mais na tua voz, dentro da tua mente, no teu coração, dentro do teu ouvido. Sabe o que acontece? Essas células ruins de dentro de você são comidas pelas células boas do Espírito Santo. Tudo aponta para o espiritual. Hebreus 11 diz que tudo que foi formado do que não se vê. A tua biologia aponta para Ele. A tua vida aponta para Ele. O teu diagnóstico aponta para Ele. As tuas vitórias apontam para Ele. Tudo aponta para Ele. O seu nome não está escrito na Bíblia. Você já reparou isso? Mas um nome que foi dado acima de todos os nomes, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. A tua biologia, a natureza aponta para Ele.
essas células cancerígenas que têm matado você, a tua família, que não tem te deixado avançar, só tem um jeito de você aniquilar ela, é agora você jejuando no Espírito Santo, e isso é um processo, e naturalmente essas células boas, o Espírito Santo vai comer todas essas células mortas, para que você agora, a partir de agora e para sempre, seja totalmente limpo, e seja cheio somente dEle. Aleluia! 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 E o segundo convite que ele te faz, diferente do jejum habitual, preste atenção sobre isso, do jejum habitual, onde as pessoas se propõem a matar a carne, como um mecanismo, grava isso, como se fosse um pico, um gatilho de relacionamento. Já reparou, as pessoas quando estão em jejum, isso é coisa da cabeça delas, porque Satanás colocou isso na cabeça delas, elas se sentem mais santas, mais preparadas, mais aguçadas, melhores. Mas sabe o que é engraçado? Quando acaba o jejum, volta tudo. Aí ela tem que fazer o jejum de novo. E aí vai, acabou o jejum, volta tudo. Acabou o jejum, porque ela está nesse ciclo vicioso, ela vira um drogado espiritual. Ela vira um drogado dependente espiritual. Sabe quantos drogados dependentes espirituais que a gente tem nas igrejas? Ela acaba o jejum, ela precisa de novo de outra motivação para estar ligada com Deus de novo. Ela precisa do jejum para Deus responder ela de alguma forma. Ela precisa do jejum para avançar de alguma forma. Ela precisa, e aí vai, nesse ciclo. Só que quando o ciclo acaba, ela precisa de mais uma dose de jejum. E aí Satanás aproveita sobre isso, que ele é malandro, ele é sagaz, ele é astuto como sempre. Ele pega sobre isso e ele fala o seguinte, não está suficiente. Não está suficiente. Você precisa de mais um dia de jejum, mais um dia de sacrifício. Você precisa avançar mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí essa consciência da presença se perde, porque você perde um momento ali. A consciência da presença que você carrega, ela é um lapso. Ela é apenas um gatilho. Ela é apenas um pico. Pum, hoje eu estou em jejum. Não estou. Hoje eu estou em jejum. Mas o convite de Paulo para mim e para você, agora, Gálatas 5,16, ele vem dizendo o seguinte, parem de ter picos. Andem, em algumas versões vem dizer o seguinte, vivam. Parem de ter picos. Andem, vivam no Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta, porque o Espírito Santo perguntou isso para mim. Para que você quer ter picos de bons momentos comigo, se você pode me ter por toda a eternidade? Para que você quer ter picos usando rituais e seja lá o que for, para ter picos, para ter gatilhos de relacionamento comigo, se eu te dei o meu próprio Espírito para dentro de você, para que agora você tenha tudo, até a eternidade? Para que você quer ter picos de bons momentos com Deus, se você pode ter isso todos os dias? Então o convite que o Espírito Santo faz para você, saia do natural, entre no sobrenatural. O sobrenatural. E o Espírito Santo te convida numa questão muito interessante. Agora, em vez de você jejuar 1, 2 vezes por semana, igual os fariseus faziam, ele te convida a você jejuar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ele te convida a que você viva uma vida de jejum. Mas como assim, Rafael? Uma vida de jejum? Exatamente isso. Sabe, você e eu fomos doutrinados, ensinados como a oração. Sabe a oração de Daniel? Lembram disso? Daniel orava quantas vezes por dia? 3. Lembra disso? E eu pegava 3 vezes por dia, era de manhã, de tarde e de noite. Mas o Espírito Santo, ele fala o seguinte, ei, agora comigo, aí Paulo tem a revelação do Espírito Santo. Vocês não oram mais, orar 3 vezes por dia. Passa para mim, Marcos, por favor. 1 Tessalonicenses e Efésios. Orai sem cessar. Efésios 6,18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica. Em todo tempo, com oração e súplica. No Espírito
espírito. Ele tira uma categoria, ele fala o seguinte, ei, sabe, te ensinaram um evangelho tão pesado, cara. Te ensinaram um evangelho tão chato. Te ensinaram um evangelho tão complicado, cara. Te ensinaram uma coisa que não é verdade, infelizmente. Sabe, pegaram seu terreno, você é um terreno, fizeram construir uma casa gigante dentro desse terreno, e agora você está sabendo o seguinte, ei, não só a casa estava no lugar errado, mas o terreno também, porque o terreno, a fundação é Cristo, você tem que estar edificado nele. Então, o mesmo princípio da oração, é o princípio extensivo, a gente pode pegar para o jejum. Jesus não quer que você pare 1, 2, 3 horas do teu dia, se você fizer bem, como devocional, ótimo, mas Ele quer uma constância de relacionamento. Ele quer uma constância de vida de oração. E o jejum é a mesma coisa. Ele fala assim, cara, eu não quero mais picos seu, que quando você está em jejum, você está consciente da minha presença. Eu quero que vocês vivam uma vida de jejum, ou seja, consciente todos os dias daquilo que você carrega e daquilo que você é. Vocês estão pegando? Vocês estão entendendo? Vocês vão ver isso aqui, como isso é verídico. Mesmo no Antigo Testamento. Passa para mim, Marcos, por favor. Isaías 58. Isso aqui dá um nó na cabeça de qualquer um. Se você não souber explicar para a pessoa tudo isso que eu te expliquei, primeiro você vai no YouTube, para poder relembrar. Quero que vocês estudem. Nós vamos trazer 3 dias aqui de palavras de estudo. 2, 3 dias de palavra de estudo. Estudo. Um culto de estudo. A igreja precisa amadurecer, precisa crescer. A gente está ganhando raízes, a igreja está crescendo, e a gente precisa de líderes, vocês são líderes, vocês são pessoas que são líderes, você está sentado aqui, e a igreja precisa, Cristo precisa de você maduro. Precisa de você maduro. Amém? Antes da gente vir para o segundo passo. Se você ainda não souber, você vai abrir com a pessoa e vai falar o seguinte, vamos ler Isaías 58 junto comigo. Isso daqui você não precisa explicar nada, é só ler. É só ler. O Senhor Deus diz, grite com toda a força, sem parar, grite alto, como se você fosse uma trombeta, anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo de que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhe dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus, olha isso, o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome? Melhor tomar monjaro, cara. Cara, seja mais objetivo na tua vida, cara. Deus é objetivo. Para de enrolação, cara. Para de querer ludibriar Deus. Seja você, seja verdadeiro. Por que passar fome? Se não te importas com isso. O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Passa para mim, por favor. Versículo 4, né? E o Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. E chegam a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam? Preste atenção. No dia de jejum que vocês estabeleceram, a tradição de vocês, será que desejo que vocês passem fome? Será que eu quero que vocês fiquem curvados igual um bambu? Deus é meio né? Tem algum bambu aí que está se encurvando igual um bambu? Cuidado com a lombar, hein? Será que desejo que passem fome, se curvem como bambu? Que vistam roupa feita pano de saco grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acha que um jejum assim me agrada? Dá uma paradinha, um pit stop. Prestou atenção que aqui que Jesus, Deus está tirando, e Ele sempre tirou do nível de religiosidade para o nível de consciência daquilo que eles carregam? Prestou atenção na leitura? Nunca foi sobre atitude física, mas sobre o quê? Consciência. Nunca foi sobre, ei, a tua carne, foi sobre, ei, aqui, ó.
É isso aqui que comanda. É isso aqui que comanda. Volta. Vamos lá, 6. Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que são presos, que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Ou seja, enquanto você não estiver consciente daquilo que você é, quanto você carrega, você nunca vai conseguir amar o teu próximo como ele te amou. É isso que ele está falando. Ei, sai desse negócio, dessa hipocrisia aí, achando que obra social, fazer acontecer, eu estou fazendo jejum, igreja, agora é hora de jejum 21 dias, vamos atingir o pico. Ele está falando, eu quero que você saia desse pico e vive constantemente consciente, a ponto disso transbordar para terceiros. Ele falou isso na antiga aliança, gente. Ele falou isso na antiga aliança. Isaías 58 está na antiga aliança. Ele falou isso na antiga aliança. Isso aqui parece um pouquinho, mais ou menos com isso aqui, Tiago 1, 26, 27. Se você considera-se religioso, mas não controla a língua, está enganado a si mesmo e a sua religião não vale de nada. Não vale de nada. A religião pura e genuína dos olhos de Deus é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Tiago veio refrasear só. É cuidar do órfão, das viúvas, em dificuldades e não os deixar corromper pelo mundo. Você sabe por que isso? Porque quando eu cuido de vocês, eu não estou cuidando de vocês, eu estou cuidando de Cristo, cara, porque a palavra diz que vocês são Cristo. Quando você está cuidando do teu irmão, em vez de ficar fazendo fofoca, em vez de ficar criando atrito, quando você está cuidando da tua casa, em vez de você estar cuidando da tua casa, você está cuidando de Cristo. Então é muito mais do que um ato corporal, é um ato de consciência de quem você é, do que você carrega. E é por isso que Jesus pega essa galera e fala assim, eu quero andar com as prostitutas, eu quero andar com cobrador de taxa, eu quero andar com todos aqueles que a sociedade. Você sabe por quê? Porque vocês são hipócritas, porque isso que eu acabei de ler em Isaías 58, vocês vieram aqui me cobrar, perguntando por que meus discípulos não jejuam. Vocês são escribas da lei, vocês são conhecedores da lei, vocês sabiam exatamente que eu não determinei que fosse jejum feito, e muito mais, vocês sabiam que estavam feitos em Isaías 58, e agora vem me cobrar? Tudo isso aqui que a gente leu está dentro desse versículozinho. Sabe, a gente encerra hoje aqui, essa primeira parte. Semana que vem tem mais uma, e vamos ter mais uma, para a gente ir devagarzinho, decodificando. Vamos subir lá o violão, Rafa? Sabe, o jejum, preste atenção, deixa eu falar uma coisa para vocês. O jejum não é mais tempo de tristeza. O jejum é tempo de você celebrar a nova aliança, o Espírito Santo que você carrega. O jejum é para você andar consciente 24 horas. Mais uma vez, eu não sou contra. Se você precisa desse gatilho, amém. Talvez você esteja num tempo de desintoxicar disso. Está tudo certo, você não vai para o inferno, nem vai deixar de ser abençoado por conta disso. Mas Deus quer que você chegue à maturidade. A maturidade. Filhos maduros, que saiba que não tem picos de relacionamento, mas tem uma vida andando no Espírito Santo. Aleluia. Então nós vamos celebrar, nós vamos cantar, nós vamos dizer que é isso, eu entendi que eu estou na nova aliança, eu entendi que eu tenho o Espírito Santo e por isso eu posso celebrar. Amém?